falar hoje sobre a ação, sobre o direito de ação. Bom, inicialmente nós temos sempre que ter em mente que o direito processual civil ele se funda sobre três institutos básicos, sobre três institutos fundamentais. E quais seriam esses institutos, né? Quais seriam esses pilares sobre os quais se funda o direito processual civil? Seria primeiramente a jurisdição, a ação e o processo. Então, o direito processual civil, ele se funda, ele é estruturado sobre esses três institutos fundamentais. Bom, e o que isso quer dizer, né? Esses institutos estão relacionados entre si. Nós podemos afirmar que a prestação da jurisdição, a prestação jurisdicional, ela é exercida por meio do processo. O processo ele funciona como um instrumento, então a prestação jurisdicional ela é exercida por meio do processo. E isso ocorre em resposta ao direito de ação. Então a prestação jurisdicional ela é exercida por meio de um instrumento, que é o processo, e isso ocorre em resposta ao exercício do direito de ação por uma determinada pessoa, por um determinado indivíduo. Então, ocorrerá essa prestação jurisdicional quando uma parte resolve exercer o seu direito de ação, dando início ao processo, que funciona aí no caso como um instrumento. Bom, então o que seria essa ação? A ação se trata de um direito fundamental que é composto por um conjunto de situações jurídicas que vão garantir ao titular desse direito a possibilidade de acionar o Poder Judiciário para exigir desse Poder Judiciário uma tutela jurisdicional, para exigir uma resposta do Poder Judiciário. Então, essa tutela jurisdicional que o sujeito pode exigir do Poder Judiciário deve ser uma tutela tempestiva, uma tutela efetiva, uma tutela adequada. Então, esse direito de ação é o direito que tem o indivíduo de acionar o Poder Judiciário para buscar uma resposta, para exigir do Poder Judiciário uma tutela jurisdicional. E esse direito de ação, ele decorre de determinadas normas, inclusive constitucionais, como, por exemplo, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que se encontra no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a um direito. Então, o direito de ação ele se relaciona aí com esse princípio da inafastabilidade da jurisdição. Também se relaciona a outras normas constitucionais, como, por exemplo, o devido processo legal. Então, nós podemos afirmar que esse direito de ação, ele resulta da incidência de normas constitucionais. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução histórica do direito de ação, sobre as teorias que existem sobre a ação. Para isso, né, a gente tem que ter em mente que o direito de ação, ele sofreu, né, algumas variações com relação à sua própria conceituação. Inicialmente, desde o direito romano e até praticamente o século passado, nós tínhamos as teorias imanentistas ou civilistas. Então, nós tínhamos as teorias imanentistas ou civilistas. Para essas teorias, né, o que é algo imanente? Algo imanente é algo intrínseco, é algo incluído, é algo inserido. Então, para a teoria imanentista, o que seria o direito de ação? O direito de ação, para essa teoria, ele estaria incluído, ele seria imanente ao direito subjetivo material. Então, o direito de ação, ele era imanente ao direito material. Então, só existiria, só haveria o direito de ação quando eu tivesse um direito material.
era algo intrínseco, era algo imanente ao direito material. Então, uma vez violado o direito material, o direito de ação seria essa reação para que ocorresse, né? Para que o judiciário pudesse reparar aquela violação à vida. Então, eu teria aqui um direito material e com a violação desse direito material, ocorreria uma reação instantânea, por meio da qual seria acionado o Poder Judiciário para reparar essa violação à vida. Então, o direito de ação, ele era algo intrínseco a esse direito material. Se o direito foi violado, ocorreria uma reação instantânea. O direito de ação, uma vez violado o direito material, seria essa própria reação. O direito de ação pegaria as armas e levaria até o Poder Judiciário, que seria o responsável por reparar aquela violação, aquela lesão a um direito material. Então, o direito de ação e o direito material, eles andariam juntos. O direito de ação era algo intrínseco, imanente ao direito material, para as teorias imanentistas ou civilistas. E o que ocorre? Essa teoria, né? Para essa teoria, então, não existia, não poderia haver ação sem direito e nem direito sem ação. Uma coisa estaria ligada à outra, uma coisa dependeria da outra. E, inclusive, nós poderíamos verificar a teoria imanentista no nosso antigo Código Civil, no Código de 1916. E nesse Código de 16, nós tínhamos o artigo 75, que falava o seguinte: a todo direito corresponde uma ação que o assegura. Então, no Código de 16, a gente tinha aí a teoria imanentista, né? Sempre a ação e o direito material, eles estariam relacionados. Bom, em meados do século XIX, ocorreu uma célebre polêmica entre dois estudiosos do direito romano, que era o Entscheid e o Mitter. Então, teve essa polêmica, essa discussão entre esses dois juristas, e a partir daí, entendeu-se que se demonstrou que o direito material e o direito de ação eram realidades distintas. O direito material e o direito de ação não estariam ligados, um não dependeria do outro, um não seria imanente ao outro. Então, o que acontece é que surgiram as teorias autonomistas, que passaram a enxergar a partir dessa discussão o direito material como autônomo, comparando-se ao direito de ação. Um não depende do outro, né? O direito de ação, ele não depende do direito material. Então surgiram aí as teorias autonomistas, que viam o direito de ação como um direito autônomo, que não depende do direito subjetivo material. Bom, e quais seriam essas teorias autonomistas? Seriam essas três: a teoria concreta, a teoria abstrata e a teoria eclética. Teoria concreta, teoria abstrata e a teoria eclética de Liebman. Bom, falando um pouquinho sobre a teoria concreta, o que seria essa teoria concreta? Nós já falamos que ela é uma teoria autonomista. É uma teoria autonomista, que vê o direito de ação como autônomo com relação ao direito material. Nós temos aí um estudioso que foi um alemão, o Adolf Wahr. E o que o Adolf Wahr ele disse, né? Ele foi um dos principais estudiosos aí um dos principais defensores dessa teoria concreta. O que ele disse? Então é o seguinte: o direito de ação realmente ele é autônomo, ele é diverso do direito material pleiteado, porque eu posso ter um interesse, uma pretensão de uma tutela jurídica sem que necessariamente exista esse direito. Ele tentou justificar essa teoria concreta
comprovar a sua teoria falando das ações declaratórias negativas. Porque essas ações, elas podem funcionar muitas vezes como uma atuação preventiva. Não houve ainda uma violação a um direito. Poderia ser uma atuação preventiva para resguardar, né, a pessoa com relação ao exercício indevido de um direito no futuro. Então, o que seria essa ação declaratória negativa? Ele fala, olha, a ação declaratória negativa, eu posso exercer o meu direito de ação, mas não tem a violação a um direito. Eu estou apenas pretendendo manter a minha posição jurídica, né? E me resguardar em virtude de um possível, de uma possibilidade no futuro de haver o exercício indevido de um direito contra mim. Então, isso ocorreria, por exemplo, né? Um exemplo dessa ação declaratória negativa seria quando se pleiteasse o reconhecimento, né? A declaração de inexistência de uma relação com uma instituição financeira, uma declaração de inexistência de uma dívida perante uma instituição financeira. Ainda não houve a violação a um direito material, subjetivo material, mas eu quero essa declaração de inexistência desse direito, dessa relação com relação à instituição financeira. Então, o que ocorre? O que ele pretendeu demonstrar? Eu tenho a minha pretensão, meu interesse, né, de acionar o Poder Judiciário. Esse interesse, ele existe de forma autônoma, e no caso eu não tenho aí necessariamente, eu não quero necessariamente proteger um direito subjetivo, eu quero apenas a declaração de inexistência de uma relação jurídica, de inexistência de uma dívida, por exemplo. Então, muitas vezes, essa atuação ela pode ser encarada até como preventiva. Então, ele fala, sim, o direito de ação, ele é autônomo, mesmo porque nós estamos falando de teorias autonomistas. Mas tem um porém, em que pese ser autônomo o direito de ação, só haverá ação quando nós estivermos diante de uma sentença de procedência. Então, só haverá ação para ele, embora no início, né, essa teoria fosse muito condizente com o que se entende hoje no âmbito processual, realmente o direito de ação ele pode ser exercido de forma autônoma. Mas depois aí veio um certo complicador, porque ele falou, olha, mas só haverá efetivamente ação, quando eu tiver uma sentença de procedência, quando o Poder Judiciário me der razão, quando a minha pretensão for acolhida, quando eu tiver efetivamente razão e o meu direito for reconhecido como legítimo. Só que aí, a partir desse momento, quando a gente afirma que a ação é um direito concreto, daí o nome teoria concretista, a ação é um direito concreto à tutela jurisdicional, né? A ação é um direito a uma sentença favorável. Quando eu afirmo isso, eu estou atrelando o direito material ao direito de ação. Então, isso faz com que essa teoria concreta se aproxime muito da teoria imanentista ou das teorias civilistas. Então, a gente deu um passo, mas retornou ao mesmo problema da teoria anterior. Com relação à teoria concreta, eu apenas terei, só compete a ação a quem é titular de um interesse legítimo, que vai ser acolhido, que vai ser reconhecido. Um interesse imaginário, ele não merece, ele não constitui aí uma ação. Então, só compete a ação a quem é titular de um interesse efetivo. Quem é titular de um interesse imaginário, a essa pessoa não compete a ação. Então, a gente, a partir desse momento, passa a aproximar da teoria imanentista, né? Que é a trela aí, que fala que o direito de ação é imanente, né, ao direito material. A gente começa a fazer novamente essa relação, né? A afirmar essa relação.
aqui na teoria concretista, na teoria concreta. Bom, depois nós temos, né, e a gente considerando aí, então, que a ação seria inerente à procedência, né, a gente teria a ação quando houver uma sentença favorável, né, então quando eu tenho uma sentença de improcedência, minha pretensão não foi acolhida, eu não tenho razão, isso não seria exercício do direito de ação? Então, a gente se depara aí com esse problema. E aí, para sanar esse problema, né, vem a teoria abstrata. Segundo a teoria abstrata, né, que é a que prevalece hoje no âmbito da nossa doutrina, para a teoria abstrata, que é a nossa teoria dominante, a ação é um direito abstrato de agir. Eu posso acionar o Poder Judiciário independentemente de ter razão ou não. Mesmo que depois a minha pretensão não seja acolhida, eu tenho o direito de acionar o Judiciário. Eu tenho o direito de ação. O direito de ação continua sendo autônomo, ele não se relaciona ao direito material e ele é abstrato, porque eu tenho um direito abstrato de agir, independentemente de ter razão ou de não ter razão. Então, eu posso vir a ter uma sentença favorável ou não favorável, eu posso ter uma sentença de improcedência, ou o juiz pode, inclusive, sequer chegar a analisar o meu pedido, em virtude de uma questão anterior, né, de uma questão processual, né, ele profere uma sentença terminativa sem analisar o mérito, sem analisar o meu pedido. Então, ainda assim, terá havido o direito de ação, porque o direito de ação se relaciona ao meu direito abstrato de agir. Bom, então, o simples direito de provocar a atuação do Estado juiz já configura o direito de ação. O direito de ação ele é livre, ele é universal, nós temos esse direito de irrestrito de acessar o Poder Judiciário. É um direito de ação, ele é livre, ele é irrestrito, ele é universal, autônomo e abstrato. Então, eu posso acionar o Poder Judiciário quando eu bem entender, ainda que eu não tenha razão, ainda que não se chegue a analisar o mérito, ainda que o meu pedido, a minha pretensão, né, o meu pedido seja julgado improcedente. Bom, só que aí nós nos deparamos com um determinado problema aqui nessa teoria abstrata. Porque se esse acesso ao Poder Judiciário, meu direito de ação, ele é livre e irrestrito, em muitas situações pode ficar evidenciada e pode restar claro que a pessoa não tem razão, que essa pretensão não chegará a ser acolhida. Então, muitas vezes isso é algo evidente e que não faria muito sentido a gente aguardar a sentença final, né? A gente aguardar todo o trâmite processual até que sobrevenha a sentença, até que se manifeste de forma definitiva, até que o Poder Judiciário profira uma sentença de mérito. Então, muitas vezes o ideal, né, é que esse processo nem chegue a avançar, esse trâmite processual. Então, esse direito irrestrito de acionar o Poder Judiciário poderia implicar um abuso, poderia implicar um excesso com relação ao exercício desse direito de ação. Aí a gente tem, para sanar, né, um pouco esse livre exercício do direito de ação, né, as consequências decorrentes desse livre exercício com relação ao direito de ação, nós temos aí a teoria eclética de Liebman. E o que o Liebman falou, né? Quem era Liebman? Ele era um jurista italiano que na época do fascismo, ele veio para a América do Sul, chegou a lecionar em Argentina, depois na década de 40 veio para o Brasil, foi professor da USP, depois retornou para a Itália e deixou aqui, sempre influenciou bastante
na nossa legislação processual. Seus estudos, as suas ideias sempre influenciaram bastante nas nossas normatizações no âmbito do processo civil. Então, o que Liebman falou? Realmente, o direito de ação ele é livre, mas o que acontece é que a gente tem que verificar a existência de certos elementos que vão condicionar o exercício do direito de ação. Então, é livre, mas é condicionado. É um direito autônomo e abstrato, mas condicionado à configuração de determinados elementos. E a gente chama esses elementos de condições da ação. Então, o Liebman fala das condições da ação. Realmente, nós temos a ação, o direito de ação, como autônomo e abstrato. É um direito livre e restrito, mas condicionado à existência de determinados elementos, né? E esses elementos ele chama de condições da ação. Bom, essas condições da ação, em princípio, né, elas eram três. Nos estudos originais, iniciais de Liebman, que seriam o interesse de agir, a legitimidade das partes e a possibilidade jurídica do pedido. A possibilidade jurídica do pedido, ela não é mais considerada uma condição da ação, inclusive o próprio Liebman depois ele reestruturou a sua teoria, considerando que a possibilidade jurídica do pedido não mais seria uma condição da ação, mas inicialmente eram consideradas como condições da ação essas três: legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Sobre a teoria eclética de Liebman e as condições da ação, nós falaremos mais sobre esse assunto em um outro vídeo. Muito obrigada!